O sucessor de Paulo, os segredos e o fim trágico de Timóteo. Você já sentiu o peso de uma expectativa que parecia maior do que suas próprias forças? Imagine ser um jovem de saúde frágil, paralisado pela timidez, mas escolhido para ser o sucessor do homem mais odiado e amado do Império Romano. Hoje, vamos descer aos porões da história para conhecer Timóteo. Mas não a versão das pinturas religiosas. Vamos falar do homem que viveu à sombra de execuções, que lutou contra seus próprios demônios internos e que carregou segredos que quase custaram sua sanidade. Por que o grande Paulo teve que implorar para que ele não desistisse? Qual era o remédio misterioso que ele precisava tomar para suportar a dor? E o que aconteceu nos corredores escuros da prisão de onde ele mal saiu com vida? Fique comigo até o final, pois a 10ª revelação sobre o destino final de Timóteo é tão perturbadora que muitos preferem fingir que ela não existe. Você vai descobrir que a coragem dele nasceu no lugar mais escuro que você possa imaginar. Curiosidade 1: o filho de um casamento proibido. Timóteo não era um escolhido em óbvio. Ele era fruto de uma união que, na época, era vista com desconfiança por muitos, de um pai grego pagão e uma mãe judia. Ele cresceu em um limbo cultural, um estranho em dois mundos. Imagine a pressão de crescer em uma cidade como Listra, cercado por deuses gregos e tradições judaicas rígidas, sem pertencer totalmente a nenhuma delas. Essa crise de identidade foi a primeira cicatriz de Timóteo. Seria essa a origem de sua lendária insegurança? Como esse jovem mestiço se tornaria a mão direita de Paulo? Curiosidade 2: o batismo de sangue em Listra. A primeira vez que Timóteo viu Paulo, ele não viu um mestre em um púlpito, ele viu um homem sendo apedrejado até a morte aparente. Paulo foi arrastado para fora da cidade de Timóteo e deixado como morto. O jovem Timóteo estava lá, assistindo àquela brutalidade. Esse foi o seu cartão de visitas ao cristianismo. Ele sabia que seguir Paulo não era um caminho de flores, mas uma sentença de morte. Por quê? Depois de ver tanto sangue, ele ainda aceitou o convite para partir? O que Paulo viu nos olhos daquele jovem assustado? Curiosidade 3: a cirurgia estratégica e dolorosa. Aqui entra um detalhe que muitos evitam, e a circuncisão de Timóteo. Paulo pregava que a circuncisão não era mais necessária, mas ele exigiu que Timóteo passasse pelo procedimento já adulto. Não foi por religião, foi por infiltração. Paulo precisava que Timóteo entrasse em sinagogas sem causar revolta. Imagine a dor e o sacrifício físico de Timóteo, submetendo-se a isso apenas para facilitar a estratégia de seu mentor. Ele entregou seu próprio corpo para que a missão não fosse barrada. Foi um ato de lealdade extrema ou uma submissão cega a um mestre autoritário? Curiosidade 4: o espinho de Timóteo. As doenças psicossomáticas. Paulo tinha o seu espinho na carne, mas Timóteo tinha o estômago destruído. Paulo escreve sobre suas infrequentes enfermidades. Estudos sugerem que as dores de Timóteo eram de origem nervosa, gastrites e úlceras causadas pela ansiedade incapacitante de liderar igrejas rebeldes. Ele vivia em constante estado de alerta. A pressão de ser o sucessor de um gigante o estava comendo por dentro. O que acontecia quando as luzes se apagavam e o líder da igreja estava dobrado de dor em um canto, questionando se era capaz? Curiosidade 5: o uso do vinho, medicina ou escândalo? Em uma época de puritanismo, Paulo dá um conselho chocante: não bebas apenas água, usa um pouco de vinho. Por que isso está na Bíblia? Porque a água daquelas cidades era frequentemente contaminada e perigosa. Mas há um segredo aqui: o vinho servia como um sedativo para os nervos de Timóteo. Ele estava em colapso. Paulo não estava dando apenas uma dica de saúde, estava tentando manter seu melhor soldado de pé antes que ele quebrasse definitivamente. Curiosidade 6: a sombra da timidez paralisante. Timóteo tinha pavor de confrontos. Ele era jovem e enfrentava anciãos que o desprezavam. Paulo teve que escrever cartas ordenando que ninguém despreze a tua mocidade. Imagine o clima de tensão nas reuniões da igreja em Éfeso, onde líderes corruptos desafiavam Timóteo cara a cara, sabendo que ele era vulnerável. Ele não era um orador natural, ele era um homem que lutava contra o suor frio e a voz trêmula toda vez que precisava exercer autoridade.
O heroísmo de Timóteo não estava na falta de medo, mas em agir enquanto tremia. Curiosidade 7. O prisioneiro esquecido. Quase ninguém fala sobre a prisão de Timóteo. O livro de Hebreus menciona sua libertação. O que ele passou nas masmorras romanas. Timóteo, com sua saúde frágil e temperamento sensível, enfrentou o frio e a fome das prisões imperiais. Será que foi lá que ele finalmente encontrou a força que Paulo tanto pedia? Ou o cárcere deixou sequelas que ele carregou até o fim? A Bíblia silencia sobre os detalhes, mas o trauma de ser um prisioneiro do Estado mudou sua face para sempre. Curiosidade 8. A solidão do filho a órfão. O momento mais sombrio da vida de Timóteo foi a última carta de Paulo. Escrita de uma masmorra úmida, a prisão mamertina, Paulo diz: "Procura vir ter comigo depressa, e todos me abandonaram." Paulo estava prestes a ser decapitado. Timóteo recebeu essa carta sabendo que seu pai espiritual ia morrer e que ele ficaria sozinho no comando. O peso da sucessão caiu sobre ele como uma montanha. Como você lidera uma revolução quando seu mentor acaba de ser executado pelo governo? Curiosidade 9. O mistério de Lloyd e Eunice. A força oculta de Timóteo não vinha de homens, mas de duas mulheres, sua mãe e sua avó. Em um mundo onde as mulheres eram silenciadas, elas foram as arquitetas da mente de Timóteo. Mas há uma curiosidade aqui: onde estava o pai dele? O silêncio bíblico sobre o pai sugere uma ausência ou uma oposição. Timóteo cresceu em uma casa dividida espiritualmente, onde a fé era mantida em segredo ou sob tensão. Ele era um sobrevivente de um lar em conflito, o que explica sua sensibilidade aguda. Curiosidade 10. O destino final, o martírio sangrento. Se você acha que Timóteo teve um fim pacífico, a história extra-bíblica revela algo aterrorizante. No ano 97 d.C., aos 80 anos, Timóteo ainda estava em Éfeso. Durante um festival pagão brutal chamado Catagogion, onde homens mascarados saíam pelas ruas com ídolos e porretes, Timóteo tentou impedi-los. A resposta da multidão foi implacável, e ele foi apedrejado e espancado até a morte. O homem que começou sua jornada vendo Paulo ser apedrejado, terminou sua própria vida da mesma forma. Ele venceu o medo da forma mais definitiva possível. O discípulo tímido tornou-se o mártir inabalável. Timóteo nos ensina que você não precisa ser o mais forte, o mais corajoso ou o mais saudável para mudar o mundo. Às vezes, o maior impacto vem daquele que, mesmo trêmulo, decide não recuar. Qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? Você sabia que Timóteo tinha enfrentado o martírio de forma tão brutal? Deixe seu comentário abaixo e não esqueça, e até as sombras têm algo a nos ensinar. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sino, ou você pode perder o próximo segredo que o tempo tentou apagar. Até a próxima!